crianças. Vocês se lembram do versículo que foi falado aqui à frente agora? Não precisa ser do jeitinho que ela falou, não. Aquela parte que nós sabemos de cor. Quem se lembra? Apesar, nós somos mais do que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, só Deus sabe do quanto eu desejei, do quanto eu esperei e sonhei com esse dia. De poder estar de volta à igreja, de me agarrar nesse púlpito como eu estou fazendo agora e compartilhar com vocês a palavra de Deus, como eu sempre fiz. Mas veja como são as coisas. Eu passei praticamente 6 meses ensaiando o que falar e agora parece que eu quero é chorar. Mas é chorar de alegria, é chorar de felicidade, porque graças a Deus eu estou de volta, com algumas limitações, mas eu estou vivo e estou me recuperando, estou junto a essa igreja que eu tanto amo. Bom, dizem que todo começo começa pelo começo. É pelo começo que se começa, não é? Então vamos lá. Na verdade, todo mundo aqui quer saber como tudo começou. E é o que eu vou falar nessa noite. A minha história começou da seguinte forma. Numa segunda-feira do mês de março, mais precisamente no dia 16, a minha esposa Vanilda testou positivo para a Covid. E no dia 17, eu estava tomando um banho à tarde, mas eu senti um frio, um calafrio tão grande, desesperador. Eu saí correndo para fechar a janela do quarto, que já estava fechada, peguei um cobertor para me aquecer, e em seguida liguei para a Thalita. Eu comecei a falar, quando eu disse para ela que eu estava tremendo, feito vara verde, ela falou assim: o senhor está com Covid, vai depressa para o hospital. Manda quem pode, obedece quem é inteligente. Eu fui para o hospital, ou melhor, vim aqui para o hospital e testei positivo para a Covid. Dizem que Vanilda e eu ficamos 5 dias internados no mesmo quarto aqui no Hospital Presbiteriano. Só que eu não me lembro disso. Não me lembro de nada disso. Só sei que o meu quadro piorou muito e eu precisei ser entubado aqui mesmo no Hospital Presbiteriano. Então aí começou o que eu chamo de o meu primeiro momento. Presta bem atenção. São 5 momentos, mas são rápidos. Meu primeiro momento eu vou chamá-lo de o apagão necessário e misericordioso de Deus. Vocês vão entender o porquê. Foram 84 dias internados em São Paulo. 60 dias só de UTI, dos quais 30 entubados. Mas o Senhor, como o Senhor, pastor, pode falar que sabe disso? O senhor acabou de falar que não se lembra de nada. Bom, na verdade eu não me lembro de nada, nem do que aconteceu em São Paulo. Eu sei pelo que a minha filha Thalita escreveu no diário dela. Ela estava o tempo todo na UTI. Ela fez amizade com todos os médicos ali, principalmente com a doutora Filomena, que era a chefona da UTI. A Thalita ia todos os dias. Então ela escreveu a minha história durante esses 60 dias na UTI. Então preste atenção. Segundo esse diário, e minha filha está me ouvindo agora, está em Anápolis, eu vivi, irmãos, dias muito difíceis naquela UTI. Complicações após complicações. Irmãos, eu tive trombose nas 2 pernas. Meus rins pararam de funcionar e eu precisei fazer hemodiálise. Eu tive uma infecção generalizada, uma febre de 41 graus, que não aparecia em nenhum tipo de exame. Irmãos, eu dormi em um colchão térmico. Esta é uma das razões das minhas escaras.
eu ficava só numa posição. Só numa posição. Então, essa febre, essa infecção, ela não aparecia em nenhum exame. Eu tive escaras, 2 na cabeça, na boca, nos lábios, 2 nos calcanhos e 1 na sacral, melhor dizer, daqui no bumbum. Uma escara que cabia a palma da minha mão, assim, ó, a mão fechada. Mas graças a Deus ela está muito pequenina, graças a Deus. Então, como os exames não mostravam a causa febre, minha filha pediu à doutora Filomena, a chefona, para chamar um cirurgião dentista, para ver se encontrava alguma infecção nos meus dentes. E ele veio, fez todos os exames e não encontrou nada. Mas eu continuava inconsciente, não esboçava nenhum tipo de sentimento, de emoção. Então a doutora Filomena chamou a Thalita e disse: seu pai é um mistério. Seu pai é o mistério, Thalita. Mas nós não podemos fazer mais nada por ele, ele não acorda. Agora é entre ele e o Deus dele. Meus irmãos, a Thalita ficava segurando a minha mão, segundo ela mesma, dizendo: fala comigo, pai. Aperta minha mão. Ela fez isso várias vezes. Eu não esboçava nada. Mas ela disse que de repente, do nada, eu abri os olhos e acordei sem febre. Eu não tinha mais nada de febre. E a Thalita começou a gritar na UTI: meu pai abriu os olhos, meu pai acordou, meu pai acordou. Irmãos, eu acordei sem me lembrar de nada, de absolutamente nada, mas livre daquela infecção, livre daquela febre de 41 graus. Por isso eu chamo esse meu primeiro momento de apagão geral e necessário e misericordioso de Deus. Ainda hoje, Ele não me deixa lembrar dessas lembranças tristes que me fazem chorar, que me fazem sofrer. De vez em quando a minha esposa pega as fotos de eu entubado na UTI. O que eu falo? Não quero ver. Não quero ver. Deus cuidou de deletar aqueles dias tristes da minha mente. O que me faz lembrar do profeta chorão, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que é o versículo predileto do nosso vice-presidente Bruno. Quem souber pode falar de cor. Deus me fez lembrar dessa passagem. Quero trazer à memória somente aquilo que me pode dar esperança, que são as misericórdias do Senhor. Elas são as causas de não sermos consumidos por nada nessa vida, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei dele. Então esse foi meu primeiro momento, o apagão necessário e misericordioso. Segundo, eu vou chamar de um momento da frustração. Primeiro veio o apagão, agora veio a frustração. Queridos, eu ficava, como eu disse, o tempo todo empacotado naquela UTI, com cobertores pesados, mas muito pesados. A Vanilda, que foi várias vezes lá também, ela disse que eu só mexia a cabeça, só mexia um pouquinho com a cabeça. Mas quando me levaram para o quarto, quando eu cheguei no quarto, aí sim me caiu a ficha. Eu não tinha movimento nas mãos, meus irmãos. Eu compartilhei esse vídeo com vocês. O máximo que eu fazia era isso. Mas lá na UTI eu não tinha noção de nada disso. Mas quando eu cheguei no quarto, eu vi que minhas mãos não se mexiam. Era uma sensação muito ruim. A minha voz tinha desaparecido por causa das intubações. Eu tinha bolhas gigantes espalhadas pelo meu corpo. Mas a frustração foi pior,
muito pior. Quando eu pude levantar a cabeça e olhar para as minhas pernas, aí deu vontade, você já sabe, né? Porque eu só vi ossos e pele. Uma pelinha, uma perna de sabiá ou de passarinho, e o mundo velho de pele. Então, chorando, eu disse a mim mesmo: acabou, eu nunca mais vou conseguir me recuperar. Levei 53 anos, 7 anos para adquirir aquele físico invejável, e agora 60 dias eu só tinha ossos e peles. E acabou para mim. Meus pés não se mexiam, eu não podia mais andar, meus irmãos. Foi nesse exato momento de frustração que Deus trouxe à minha mente alguns versículos, que Ele me deu um baita de um puxão de orelha e trouxe à minha mente 2 versículos. Primeiro, Isaías 43:13, que diz assim: desde os dias mais antigos eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Foi o primeiro puxão de orelha de Deus. Para de murmurar. Agindo eu na sua vida, quem impedirá? E o outro versículo está no livro de Jó. Jó capítulo 5, versículo 18, que diz assim: pois Ele faz a ferida. E eu estava todo ferido. Ele faz a ferida e Ele mesmo cuida de fechá-la. Ele fere e as suas mãos curam. Gostaria que vocês decorassem. Decore esse versículo. Jó 5:18. Está dizendo que Deus, Ele faz a ferida por uma razão que só Ele conhece. Mas Ele fere, mas Ele mesmo cuida de fechá-la. Ele fere, mas suas mãos curam. Então Deus estava falando comigo, Nerivaldo, que história é essa de entregar os pontos? Que história é essa de acabou? Como acabou se estou apenas começando a minha obra na sua vida? Quem é você para colocar um ponto final, onde eu coloquei apenas vírgula, reticência? E um outro versículo, meus irmãos, que veio à minha mente quando eu estava murmurando, lamentando a sorte, foi Josué, capítulo 1, versículo 9, que a igreja sabe de cor e pode falar comigo. Deus disse a Josué, num contexto muito difícil: não tu mandei eu ser forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aquilo me acalmou. Terceiro momento, um momento do desafio de aprender a fazer tudo de novo. Nunca me passou pela cabeça, sei que não passa pela sua, nunca passou pela minha cabeça que eu tinha que aprender a fazer tudo de novo. Aprender a falar, porque eu saí sem voz da UTI, segurar os talheres, levá-los à boca. E o mais difícil de todos os desafios, e ainda é andar. Raquel Vilela, minha fisioterapeuta, como é difícil andar. Eu tenho falado para ela como é difícil se firmar sobre os pés, ficar de pé e caminhar. Não existe nada mais difícil do que andar, meus irmãos. Tomara que você nunca passe por uma situação como esta que eu passei. Mas como é difícil andar. Mas eu andei tanto que até cheguei aqui. Não é verdade? Um andar assim meio esquisito. Até falei hoje de manhã. Esse andar meu pai é muito gozador. Falou assim: meu filho, você não está andando, você está marchando igualzinho cavalo. Meu pai. Aí eu fui explicar para ele: não, pai, isso aqui se chama pé equíneo. É assim mesmo. Eu não consigo pôr o calcanhar no chão e o pé não faz assim, só faz assim. Então olha para você ver, eu vou tentar de toda força colocar o calcanhar. Não vai. Ele só vai assim, ó. Então, eu sei que algumas ovelhas, Jefferson,
tendem a imitar o pastor. Não queira copiar esse andar para você, tá? É muito feio. Vão rir de você. Mas graças a Deus andei tanto que já estou aqui. Graças à bondade de Deus e os bons serviços da nossa fisioterapeuta, a nossa irmã Raquel Vilela. Ela se voluntariou. Eu nem a procurei. Quando eu cheguei em Rio Verde, ela já estava na minha casa de prontidão. Ela se voluntariou. Ela não falta um dia. Mesmo quando eu não quero, ela vai. Um dia eu falei para ela: Raquel Vilela, o domingo é do Senhor. Ela entendeu. Graças a Deus, ela me deu esse descanso. O domingo eu fico quietinho, mas eu louvo a Deus pela sua vida e tenho muita gratidão por você estar cuidando de mim. Ela se voluntariou para me recuperar. E eu estou me recuperando, irmãos. Como vocês podem ver, com a graça de Deus, a ajuda dela. Então, obrigado, Raquel. Momento do apagão necessário e misericordioso. Momento de ter de aprender a fazer tudo de novo. E o quarto momento, momento da curiosidade. Eu sei que vocês estão curiosos. Curiosos de quê, pastor? O momento da curiosidade. Todo mundo quer saber. E as despesas, pastor? Quem pagou tudo? Afinal de contas, só estava no INCOR, só estava em São Paulo, onde o Pelé fica, Iris Rezende fica, os políticos ficam, o presidente do nosso Supremo Conselho ficou. Quem pagou as despesas? Presta atenção. Depois de 2 dias no quarto, e era um quarto muito grande, muito aconchegante, se parecia mais com um hotel 5 estrelas. O quarto bonito, grande e espaçoso. Bom, eu estava percebendo um clima diferente da Vanilda e Natalita. Eu sentia que as duas estavam escondendo alguma coisa de mim. Então eu olhei para a Thalita, olhei para minha esposa e perguntei: o nosso plano de saúde, a São Francisco, ela está cobrindo essas despesas aqui? Foi um silêncio. As duas ficaram caladinhas. Mas a Vanilda disse: não está cobrindo nada. O plano queria mandar você para Ribeirão Preto, e lá está sim de Covid, e não tem os instrumentos que tem aqui. Então o plano não está pagando nada. Eu perguntei: então como eu vim parar aqui? Quanto estamos devendo ao hospital? Porque eu sou inimigo de dívida, você sabe disso. Irmãos, quando as duas me falaram o valor, eu quase voltei, irmãos, para a UTI novamente. É verdade, eu quase voltei para a UTI. E eu disse: meu Deus, mas o valor é exorbitante. Como que eu vou pagar essa dívida? Mesmo vendendo o nosso carro, vendendo a nossa casa, a moto do Paulo Vitor, até a moto dele foi no negócio, e fazendo empréstimos, nós jamais vamos conseguir atingir esse montante. E a minha filha, com a maior tranquilidade, ela disse: fica calmo, pai, já está tudo pago. Tudo pago. Eu disse: mas como? Eu estou aqui deitado, não fiz empréstimo nenhum, como está tudo pago? Ela disse: enquanto o senhor dormia na UTI, Deus trabalhava pelo Senhor. Isso me faz lembrar o Salmo 127, 2, que diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então é aí que entra o quinto momento, que eu vou chamá-lo de a solução divina de um Deus que trabalha até no turno da noite para os seus filhos amados. Então a Thalita foi me explicar, porque eu queria saber: como que eu vou pagar isso aqui? Que história é essa? Já está tudo pago, de um dia para o outro está tudo pago. Ela disse: pai, criei um perfil para o Senhor no Instagram. É isso mesmo, né? Eu nem tinha intimidade com esse negócio. Nele, pai, eu contei a sua história de vida, de pastor.
coloquei uma foto do Senhor e disse: ajuda o pastor Nerivaldo. E o povo ajudou. Foi só isso. Falei, como assim? Só isso? Só. Ajuda o pastor Nerivaldo e o povo ajudou. Irmãos, de um dia para o outro, entrou oferta suficiente. De um dia para o outro, em 24 horas, entrou oferta suficiente para cobrir todas as despesas do INCOR, que, como vocês sabem, é um dos melhores, mas é um dos mais caros do país. A UTI custa 15 mil reais a diária. Eu fiquei 60 dias, só para vocês terem uma ideia, mais 20 dias no quarto. Então tudo começou com uma irmã na fé. A Vanilda nem me falou o nome dela, que entregou nas mãos da Vanilda R$5 e disse a ela: isso aqui é para ajudar o pastor no tratamento dela. E depois, irmão, dessa irmãzinha, vamos colocar dessa viúva pobre, Deus começou a subir os valores de forma extraordinária. 10 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 100 mil. Irmãos, tudo isso aconteceu em 24 horas. Nós já tínhamos o suficiente para pagar todas as despesas do hospital, UTI e apartamento. Só faltavam os honorários do médico. E Deus continuou movendo os corações dos irmãos e amigos. Doutor Moisés, pessoas que fizeram reencontro de casais da nossa igreja, há 25 anos, eu estava lá. Casais que eu tive oportunidade de casar 30 anos atrás, todos começaram a contribuir, a mandar ofertas. Todos começaram a me enviar ofertas. Vocês, irmãos, que se desdobraram em ofertar. O conselho dessa igreja, que não me deixou sozinho em nenhum momento, que cuidou de mim como um pai que cuida do filho. O Supremo Concílio da nossa igreja. O Supremo Concílio da nossa igreja quebrou um protocolo. Ele não pode investir dinheiro num pastor local. Foi a primeira vez que o Supremo Concílio fez isso. Investiu uma nota no tratamento desse pastor que vos fala. O presbitério, o sínodo, as igrejas pentecostais e neopentecostais de Rio Verde, acredite se quiser, mas eu recebi uma foto mostrando o meu nome na lista de intercessões e de ofertas da Igreja Católica de Rio Verde. Essa aqui, a matriz. Na foto, na lista, meu nome era o primeiro da lista, Pastor Nerivaldo. Olhe para mim. Você já ouviu falar em multiplicação de pães, não já? Você já ouviu falar em multiplicação de quê também? De peixes. Helenai, você já ouviu falar também em multiplicação de quê? Do azeite da viúva. Agora preste atenção. Mas você nunca ouviu falar em multiplicação de ofertas oriundas de galinhada, feijoada, pamonhada, chica doida, basada pechicha e outros. Irmãos e irmãos, vocês nunca ouviram falar isso, mas foi justamente isso que aconteceu. Deus multiplicou sobremaneira as doações de amor. Foi Deus, Ele multiplicou as ofertas. Então nós saímos do INCOR sem dever 1 centavo ao hospital e também ao médico. Eu quero agora aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês, irmãos, pelas doações de amor e as orações ininterruptas. Quero agradecer a Deus pela filha que Ele me deu. Vocês sabem disso. A Thalita foi o instrumento que Deus usou na hora certa para começar tudo isso, todo esse processo de cura e restauração da minha vida. Não foi à toa que vocês a batizaram, a apelidaram, a chamaram de guerreira. De fato, ela é uma grande guerreira. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Paulo Vitor.
Ficou 3 meses sozinho aqui cuidando do vovô com 89 anos, que também estava se recuperando da Covid. Paulo Vitor ficou aqui dando todo o suporte à família. E quero agradecer a Deus pela minha adorável esposa. Minha amada esposa, ela nunca arredou os pés da minha cama. Ainda hoje, quando eu dou um espirro, ela está ao meu lado. O que foi? Ela estava até me deixando irritada, porque essas febres que vêm e ninguém descobre por quê. Hoje eu estou com 7 dias sem febre. Ela aprendeu, toda hora fica pondo a mão toda hora fica pondo a mão na minha testa. Ela vem assim devagar, disfarçando, e põe a mão em mim. Você pensa que é carinho? Ela está medindo a minha temperatura. Um dia a Thalita chamou a atenção dela: mãe, para, mãe, ninguém aguenta, papai não aguenta isso. Para, amor, você está píssica. Ele está me deixando píssico também. Eu agradeço a Deus, a minha esposa amada. Ela estava muito fraca de Covid. Ela contrariou as orientações médicas aqui e foi para São Paulo ficar comigo. Ela foi com o irmão Brenes de carro até Goiânia. Em Goiânia ela pegou um avião até Campinas, e do aeroporto de Campinas ela pegou um ônibus 2 horas até São Paulo. Foi para o hotel, se maquiou toda, vestiu a blusa que eu amo tanto, que eu gosto tanto, e foi para a UTI me visitar. Depois ela fala assim: e eu fiz tudo isso para você agora dizer que não se lembra de nada. E pior de tudo, irmãos, é que eu não me lembro de nada. A minha mente, meu amor, não se lembra de você na UTI, mas o meu coração sabe que você estava lá. Aqui eu não me lembro dela, mas eu tenho certeza, o coração diz: você estava lá, como sempre esteve. Então eu quero encerrar minhas palavras com a leitura do Salmo 126, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, conosco. Olha o tema desse salmo. Ele fala de alento, consolo para os que choram. Você poderia perguntar: pastor, quem são esses chorões? Eram os israelitas. Era o povo de Deus que jazia escravizado na Babilônia por 70 longos anos de sofrimentos. Um povo que chorava diuturnamente pelos maus infligidos, ao mesmo tempo em que sonhava até acordado com a libertação, com a oportunidade, com o momento de poder tornar a sua terra natal. E no tempo de Deus, isso aconteceu. No tempo de Deus, o sonho se tornou realidade. E agora o povo de Deus está liberado para partir, deixar a Babilônia, aquela vida de humilhação. Era o fim da escravidão. E o povo cantava assim, ó. Vamos falar juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo estava dizendo assim: será que é verdade mesmo? Será que estamos livres mesmo? Será que podemos partir numa boa? Foi assim que o povo de Deus se sentiu. A sua boca se encheu de riso, a sua língua de júbilo, e entre as nações, inclusive nações inimigas, pagãs, começaram os comentários, os tais disse-me disse. As nações inimigas diziam o seguinte: grandes coisas Deus fez por esse povinho medíocre. Grandes coisas, temos que admitir. Grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Por isso esse povo está alegre. Eu pergunto: por que estamos aqui nesta noite? Porque nunca nos cansamos de bendizer, ou seja, de falar bem do nome de Deus. Porque Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Ele tem feito grandes maravilhas no nosso meio. No meu caso em particular, até as pessoas que antes zombavam da fé que eu sempre pratiquei em Cristo Jesus, zombavam do meu estilo de vida, eu com a minha família,
também tiveram de admitir, de engolir a seco. Grandes coisas o Senhor fez por este homem, e por isso todos estão alegres. Eles tiveram que admitir isso. O Senhor restaurou a sorte desse homem, como restaurou as torrentes do Negueve. A sua vida, que era um deserto seco, sem qualquer vestígio de possibilidade, de repente, do nada, começou a jorrar água, e as sementes foram brotando, e os frutos foram surgidos. Esse povo está alegre. Irmãos, é por isso que eu estou aqui, na companhia de vocês, para devolver a Deus os meus feixes de gratidão, de amor, de alegria e, acima de tudo, de adoração a Deus. Grandes coisas o Senhor fez, em particular, pela minha vida, pela minha família, e por isso estamos alegres. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Lágrimas são sementes. Sabia disso? Lágrimas são sementes. E essas sementes foram lançadas no solo do coração, do meu coração, do coração da minha família, e no tempo de Deus elas produziram frutos. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Meus irmãos, a Covid é um ladrão. Eu cheguei a essa conclusão. A Covid é um grande ladrão que rouba tudo de você. Ela rouba a sua voz, sua memória, seu olfato, sua capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Ela rouba o seu vigor, seus músculos, seus movimentos, sua visão, seus cabelos, rouba a sua juventude. E contra essas sequelas da maldita Covid, esse inimigo que deixa em nós tantas sequelas, para vencê-lo, nós vamos precisar, primeiramente, de foco. Focar em Jesus. Não é para a doença que se olha, não é para o problema que se olha, e sim para o antídoto dele, que é Jesus Cristo. Olhando só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Na luta contra, não só contra as sequelas da Covid, mas contra qualquer outro inimigo, qualquer outro problema, nós vamos precisar de muita força de vontade. Queridos, quantas vezes eu quis ficar largado na cama e desistir de tudo? Em momentos assim, é preciso ter muita força e firmeza para não desistir de lutar. E por fim, para vencermos a luta contra tudo e contra todos, nós precisamos de fé. É preciso exercitar uma fé firme, fé genuína nas promessas de Jesus, porque as suas promessas, além de eternas e verdadeiras, elas são como bolsas flutuantes. Elas não nos deixam afundar, afogar nas águas desse encapelado mar da vida. É preciso ter fé para crer que o nosso Deus é maior do que tudo, sabe tudo e pode tudo. Por isso eu desafio você nesta noite a entregar sua vida nas mãos desse Cristo maravilhoso, a deixar tudo aos pés de Cristo. Rola para Ele, joga para Ele, abandona tudo aos pés dEle. É isso que eu tenho feito ao longo da minha vida, e sobretudo nesses 7 meses de recuperação. Descansar nas dadivosas, graciosas mãos de Deus. Então eu desafio você a fazer o mesmo. Repita comigo: os que com lágrimas semeiam, com júbilos voltarão, trazendo os seus feixes. Mais uma vez eu repito: lágrimas são sementes benfazejas aos olhos de Deus. Por isso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus resultados. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.